Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Este tema é um tema um pouquinho mais complexo, vamos assim dizer, porque trata do espiritismo num viés um pouco mais científico, na linha que a AME trabalha, né? A cada slide, eu procurei não fazer um número muito grande de slide, para nós termos mais tempo para perguntas no final, porque é natural que surjam dúvidas, mas por segurança, algumas informações eu gostaria de colocar. Aqui embaixo tem o meu e-mail. Aquelas dúvidas que surgirem até depois, um complemento e até um questionamento pode ser mandado por e-mail, que nós teremos o maior prazer de aprender junto. Eu costumo dizer que a gente não vem aqui, um palestrante não vem dar uma palestra, a gente vem fazer uma palestra. Nós fazemos juntos. Na realidade, nós criamos um ambiente frequencial aqui e que nós vamos trocar informações. Os temas, os itens que nós vamos abordar, basicamente primeiro, o conhecimento. Depois vamos tratar sobre o espírito, o que é efetivamente o espírito. Vamos tratar da relação dele com a matéria. Mas para abordar o espírito e a sua relação com a matéria, nós temos que passar pela concepção do universo. O que é o universo? Do que nós estamos falando? Como a doutrina espírita vê isto, né? Tá tudo bem com o som, tá tudo certinho aí, né? Eu acho que as luzes aqui talvez precisa apagar, pode apagar ou pode deixar assim, fique à vontade, o que ficar melhor. Fica melhor assim para vocês? Fica. Muito bem. Então vamos lá. Como vocês perceberam, eu sou teólogo, não sou cientista, não sou médico, não sou químico. Teólogo, naturalmente, trabalha teologia. O que é teologia? Se nós pegarmos a palavra literalmente, é o estudo de Deus. O estudo de Deus pela razão. Mas numa linguagem mais atual, não é bem isso. A teologia, a proposta da teologia é uma busca pelo sentido e o significado da vida. Como é que nós fazemos essa busca? Como, naturalmente, eu fiz algum treinamento em física quântica, pouco, mas o suficiente para nos ajudar a compreender a doutrina, tanto na FALEC como em outros estudos com grandes professores, inclusive o Dr. Goswami, onde nós pegamos mais alguns detalhes. Nesse sentido, o encontro que nós vamos fazer hoje, aliando a teologia, busca do sentido e significado da vida com a doutrina espírita, a metodologia de pesquisa que nós empregamos é da ciência espírita. O que é ciência espírita? É a mesma ciência, usa a metodologia científica da ciência, nem podemos fugir disso. Com um detalhe, considera 3 variáveis ocultas não locais que a física, a ciência normal não usa. Variáveis ocultas não locais, aquilo que nós não enxergamos e que está fora do espaço-tempo. Qual seria a primeira variável oculta? Alguém sabe qual é a primeira variável oculta que a ciência espírita tem que considerar, aliás, considera? Deus. É impossível você tratar hoje, em termos de natureza, como nós vamos explanar, sem considerar a existência de Deus. Segundo, a existência do espírito. A ciência se torna limitada, incompleta, se não considerar hoje, nos mundos modernos, a existência do espírito. E a terceira variável oculta não local, que a ciência normal não trabalha, mas a ciência espírita trabalha, trata-se do fluido cósmico universal. Essas 3 variáveis ocultas mudam completamente a forma de nós vermos a nós mesmos, ao universo e a nossa relação como espírito que somos com Deus, com o universo. Isso muda tudo, muda a nossa vida, inclusive, né? Eu imagino que todos que estão aqui ou são espíritas ou têm interesse na doutrina espírita. Podemos até dizer que vamos fazer uma angulação não só de espiritismo, mas de espiritualidade também. Porque todo espírita é espiritualista. Também é espiritualista. Nós temos que considerar esse contexto, né? Muito bem. Essa palestra, olha que bonitinha essa cortina, né? Ficou um charme esse traço. Eu faço as coisas porque eu fico encantado. Nós temos 3 horizontes que a ciência humana parou. A primeira é o início do universo.
Big Bang ainda é uma teoria. Ela tem grandes possibilidades de estar certa, mas está incompleta, como nós vamos expor. Então nós temos o início do universo, a ciência não sabe explicar. O Espiritismo, sim. Isso nós vamos explicar hoje. O horizonte de eventos chama-se singularidade, que é a fronteira entre o local e o não local, dos buracos negros. Né? E, naturalmente, temos mais uma fronteira, mais uma singularidade, que é a do núcleo atômico, onde a ciência está avançando celeremente graças à teoria das cordas e à física quântica. Né? Bom, muito bem. Quando nós trabalhamos singularidade, o que é singularidade? Porque é um termo um pouquinho mais científico, então nós não temos a obrigação de saber, então nós temos que explicar. Toda singularidade, seja ela do Big Bang, aqui, seja do buraco negro e seja do núcleo atômico, é uma fronteira entre o local e o não local. O local é aqui onde nós estamos. Espaço-tempo, altura, profundidade, largura e tempo. 4 dimensões é onde nós estamos. E o não local é o que está além do espaço-tempo. A não localidade, que nós chamamos, né? É uma fronteira entre o local e o não local, entre o mundo material e o mundo espiritual. Nota a importância disso. Onde a gravidade é uma propriedade relativa. Porque no mundo espiritual não há em cima, não há embaixo, não há antes, não há depois. Existem eventos. Quando nós falamos fora do espaço-tempo, é porque lá não tem espaço-tempo. É disso que nós estamos falando. Esta variável oculta, não local, onde habitam nós, espíritos, é que nós temos que considerar. É importante, talvez, como nós não vamos abordar com profundidade, nós não podemos confundir buraco negro com dobra de espaço-tempo, buraco de minhoca, que são coisas distintas. É muito comum confundir, não. O buraco de minhoca significa que nós viajamos, podemos viajar, a NASA está fazendo isso celeremente, viajar acima. A dobra espacial da Star Trek, lembram? Aquilo é buraco de minhoca. Já do buraco negro é um pouco diferente. Isso que vocês estão vendo aqui na borda, aqui chama-se horizonte de eventos. Ou seja, a singularidade, a separação entre o local e o não local. A ciência chega até aí e não consegue avançar. Por quê? Porque, segundo uma coisa mais simplista, diz que o buraco negro engole a luz, engole matéria, engole tudo. Não é bem isso. Os cientistas mais modernos, e eu trabalho a ideia de Leonardo Susskind, que é um dos cientistas mais avançados, não existe destruição de matéria. O Espiritismo diz isso na questão 728. Existe rearranjo. Por quê? O horizonte de eventos, na realidade, ele desfaz a matéria, mas a informação permanece. O que vai para o núcleo, para o centro do buraco negro, são informações. A informação nunca se perde. Nem no mundo material, nem no espiritual. Porque se nós pegarmos no mundo espiritual e no mundo material, vamos falar já dos dois juntos. Primeiro, tudo é frequência. Nada foge disso, é frequência. É a exceção de Deus que ainda nós não temos condição de entender. Mas o espírito é uma frequência, perispírito é outra frequência, fluido cósmico é frequência. A frequência, quando elaborada, gera informação. Toda frequência gera informação. Toda informação, quando elaborada, gera conhecimento. E o conhecimento aplicado gera sabedoria. E sabedoria é o princípio da caridade, é a lei do amor de Jesus. A ciência atando com a religião. Notem, é muito comum nós ouvirmos: esse ambiente, essa escola transfere conhecimento. Não é verdade. O conhecimento nunca é transferido. O que você faz, as pessoas fazem, os professores, é disponibilizar informações. A elaboração do conhecimento é cada um constrói o seu. E depois, via nosfera, nós temos o conhecimento coletivo.
que Jung chamou de inconsciente coletivo. Entenderam? Tudo isso que nós pensamos já está sendo registrado, não só no universo matéria, mas no mundo espiritual também. Tá bom para começar assim? Tá compreensível? O meu sonho de consumo, o meu objetivo de estar aqui essa noite é que eu quero que vocês vão dormir preocupados. Porque quando nós ficamos insatisfeitos, nós vamos buscar nos satisfazer através de buscar mais informações. Nós temos que ser basicamente insatisfeitos e felizes. Porque a insatisfação é que move o mundo. Nós somos espíritos insatisfeitos porque nós queremos mais, mais. Aqueles que já despertaram para o conhecimento e a aproximação de Deus. Outros ainda estão ali no começo, por onde nós também passamos. Não temos o direito de criticar nenhum que vem atrás e temos que compreender os que estão na frente. Jesus, por exemplo. Mas temos que ir atrás do conhecimento. A busca da verdade só está num lugar. Conhecimento. Nada escapa disso. Mas, e o horizonte? Este mesmo horizonte do conhecimento humano, porque nós estamos num planeta, então eu posso tratar com conhecimento. Que horizonte é esse proposto pela ciência espírita? Já pensaram sobre isso? Isso que eu abordo no meu livro. Estão vendo bem? Está bem? Dois limites, dois horizontes que nós, acima de tudo, temos que buscar. O primeiro horizonte é esse aqui, a singularidade do átomo, que já lá atrás, há 2400, Leucipo, Demócrito e Epicuro trabalharam a teoria atômica, o materialismo. Hoje, nós temos que considerar que até a palavra átomo não corresponde à realidade, porque átomo seria, traduzindo, aquilo que não é divisível. Não é verdade. O átomo é 100% divisível. E nós vamos mostrar para vocês, procurar mostrar para vocês, caminhando em direção ao núcleo atômico, aonde nós vamos chegar. Vocês têm ideia onde é que nós chegamos? Se nós pesquisarmos através de microscópios eletrônicos e agora, começando a usar o computador quântico, onde é que nós chegamos em direção ao núcleo atômico? Vocês têm ideia? Na poeira cósmica? Oi? Na poeira cósmica? Não, deve ser muito pouco. Na luz, energia? Não, mundo espiritual. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E o mundo espiritual, sabe onde é que fica? Na distância de Planck. Distância de Planck. Nós vamos mostrar para vocês o que é a distância de Planck. É isso aí, nós já sabemos até onde fica o mundo espiritual. Porque lá é a nossa verdadeira e legítima casa. Por isso que nós somos um espírito. É uma chama, nós somos uma chama, uma centelha etérea. E a sua cor varia do escuro ao brilho rubi. O perispírito é que traz essa gradação de acordo, a cor é compatível com o seu grau evolutivo, né? E quando nós falamos em luz, da onde vem a luz? Exatamente. Mas isso é mais extenso. Mas vamos começar pelo começo. A luz vem do átomo. Provado isso por Max Planck, quando trabalhou radiações de corpos negros, que provou que a luz é originária do átomo. E aí é que nós temos que, mais adiante, respondemos a questão número 38 do Livro dos Espíritos e que a Bíblia afirma a mesma coisa. Tudo é feito de luz. Nós não enxergamos nada que não seja luz. Mas isso é para um outro encontro, né? Aí a relação. A razão de eu escrever meu livro, O Átomo Espírito, por causa desta questão do Livro dos Espíritos, que ainda está parcialmente respondida. Desde o átomo primitivo até o espírito mais elevado, que nós chamamos de puro, que também começou por ser átomo. Prestem atenção nessa colocação. Tudo se encaixa na natureza. Tudo se encaixa na natureza.
Muito bem. Então, há uma relação direta de origem entre átomo e espírito, que eu espero, com a ajuda de Emmanuel, responder isso ao final da palestra. Isso é de extrema importância para uma visão mais moderna, mais avançada de quem, como espírito, quer avançar. E natureza. O que é natureza hoje? Primeiro vamos deixar claro, a ciência não descobre nada. A ciência só percebe como que a natureza funciona. Com ciência ou sem ciência, a natureza está funcionando. O que o homem faz é, através da ciência humana, ele perceber como a natureza funciona e daí aproveitar melhor a natureza. Construindo medicamentos, ajudando uma floresta, não destruindo como muitos fazem, né? Então notem que a ciência tem um valor extremamente importante. Não vamos deixar, quando nós falamos de conhecimento, de mencionar, não podemos nem esquecer. Todo conhecimento humano, espírita ou não espírita, tem sempre que ser construído com 3 fontes básicas: ciência, filosofia e religião. A filosofia trata das perguntas, a ciência trata das respostas e a religião trata das buscas. A ciência e a religião são um construto humano deste planeta, apropriado para este planeta. Nós fizemos. A filosofia não, a perene. Porque o espírito, que é o grande filósofo, encarnado ou não, nós continuamos fazendo pergunta. Provavelmente, quando chegarmos, se conseguirmos chegar no nosso lar, no meu caso, vão ter que fazer eu encher a boca de água para esperar um pouco, porque as perguntas serão muitas e muitas, né? Espero que todos nós façamos isso, né? Então, ficou mais compreensível? Claro que esta resposta eu procurei tratar no meu livro. Não estou fazendo propaganda, mas se alguém quiser fazer a caridade, tem livro meu aí para venda, alguns, que eu procurei escrever não para ganhar dinheiro, já não trabalho mais por dinheiro, né? Sou eu e a esposa só, a gente ganha pouco, mas vive bem, felizmente, né? Então eu fiz para servir a sociedade. Meu foco não é lucro, graças a Deus, né? Não estou trabalhando mais para ser o homem mais rico do cemitério. Isso é uma grande bobagem. Até porque sabe que no cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis, né? Sabiam disso? E assim vai. Mas agora vamos... Só existe conhecimento quando alguém decide perguntar. Por isso que a pessoa tem que perguntar. Às vezes as pessoas, todos nós temos medo de perguntar. Mas quando a pessoa formaliza uma pergunta, ela já sabe a metade da resposta. Senão ela não tem nem condição de perguntar. Já perceberam isso? Ninguém pergunta se não entendeu nada. Você entendeu pelo menos um pedaço. Aí você faz a pergunta, né? Mas o importante é perguntar. E quais são as perguntas que a humanidade faz? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Ah, não tem resposta. Claro que não tem, porque olham somente o homem ou a mulher, mas no aspecto físico. Aí não vai entender mesmo. Porque se perguntar assim, nessa ótica, diria limitada, materialista, quem sou eu? Eu sou homem ou uma mulher. De onde vim? Do ventre da minha mãe. Para onde eu vou? Cemitério. Ponto. Isso é a resposta que se dê? A ciência humana não tem essa resposta. Mas e nós espíritas temos? Será que temos? Eu acho que temos. Até porque, se nós não sabemos de onde viemos, jamais saberemos quem somos. Então, quem sou eu? Quem é cada um de vocês? O que nós somos, em essência? Um espírito. Todos nós somos um espírito, ocasionalmente encarnado. Ocasionalmente. E mais um percurso, berço túmulo, berço cremação, berço comido por peixe, seja lá o que for o fim, não tem, né? O espírito sobra onde quer, e tu ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse item do Evangelho, segundo o Espiritismo, itens 5 e 9, tem uma lida. Ele é altamente explicativo desse texto base, texto bíblico, desculpem, né? E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso Jesus deixou isso claríssimo, mas as pessoas ainda...
E ele foi no diálogo com Nicodemos e ainda disse, o homem, para ir para o reino do céu, tem que nascer novamente, renascer da água e do Espírito. Puxa, mas nascer da água, do Espírito, o que é isso? Por que Jesus usou a água? Porque a água, o conceito de água, há 2000 anos atrás, era matéria. Oriundo lá dos pré-socráticos, Empédocles, em Anaximênides, Anaximandro, Heráclito, que usavam a água, era conceituação de matéria. E Jesus teve que mencionar água no sentido... Mas, detalhe, hoje, existe... Sentido relativo. A matéria não existe, o que existe tudo é energia. A matéria nada mais é que energia de baixa frequência. Emmanuel, lembra bem, o materialismo vai acabar por falta de matéria. Na outra palestra que eu fiz, eu mostrei de forma clara que o que nós enxergamos é somente luz, que nada é fixo. Heráclito falou pré-socrático, tudo fixo é ilusório. Tudo fixo é ilusório. É exatamente o que a ciência hoje está falando. Tudo bem até aqui? Mas para nós entendermos essa brincadeira toda, nós precisamos de 4 conjuntos de leis. Já disponíveis para nós. 4 conjuntos de leis. Sem isso, hoje nós não navegamos mais. Não dá. Leis. Teoria da relatividade. Para compreender o macrocosmo. Especialmente a teoria da relatividade geral, publicada em 1915, que ele incluiu a gravidade. Isto não significa que René Descartes, Francis Bacon, Isaac o trabalho deles foi desperdiçado. Não. Só que a descoberta dele atingiu o teto. Agora não consegue dar mais respostas. Por quê? René Descartes, quando falou penso, logo existo, esse é um argumento solipsista. Na realidade, hoje ele tem que dizer, penso, logo sou. Eu sou um espírito, eterno e imortal. E ele criou a metodologia científica, o método dedutivo, que significa a dicotomia entre sujeito e objeto. Isso hoje não funciona mais. Né? Isso não significa que não tem valor o trabalho dele. Sim, o Bacon, Francis Bacon, criou o método indutivo, que é um método científico válido e utilizável ainda hoje para o macrocosmos. Só que ele tem que ser utilizado de forma muito cuidadosa. Estou falando de ciência aqui, gente, né? Se você pegar uma premissa falsa, você vai ter resultado falso. Então você tem que tomar muito cuidado com as premissas, porque senão você tem resultados que não são verdadeiros. E Isaac Newton criou, sim, a lei da gravitação universal. Funciona? Claro que funciona. Só que nem Newton, nem Einstein souberam explicar de onde vem a gravidade, qual é a origem. Tanto é que a gravidade, se vocês pegarem o modelo padrão da ciência, a gravidade não está lá ainda, porque ela não é científica, comprovadamente. Se provou que ela funciona, mas não diz de onde ela vem. E nós espíritas sabemos? Claro que sabemos. Questão número 27 do Livro dos Espíritos. Fluido cósmico universal em várias frequências. Explicada a gravidade, que é a mesma coisa, na minha concepção, de matéria escura e energia escura, que a ciência não sabe do que se trata. Entenderam do que nós estamos falando? Porque eu uso essa metodologia de estudo, que eu acho que as casas espíritas que estudam ciência usam também, com certeza. Eu não seria o único, seria muita pretensão. Mas essa metodologia nos amplia a visão. Leon Denis, em Liege, na Bélgica, em 1905, disse: os espíritas sabem hoje o que faz 50 anos que os espíritas sabem o que a ciência hoje pretende descobrir. Isso hoje está acontecendo também. Este nosso encontro está mostrando isso. Nós participamos do Medinés, porque vamos agora a Teresina, é o nosso lar na Terra. Meu Deus, nós saímos de lá babando, porque as informações são simplesmente espetaculares. É o novo tempo que chegou. A segunda que nós hoje não conseguimos entender como a natureza funciona é a física quântica. Multidimensional, para mim, o nome
mais correto. É um momento de extrema importância para a humanidade. Nós trabalharmos a não localidade, o microcosmo atômico. Isso que a física quântica faz. Que já chegou em quark. 10 menos 16. Avançando. E está chegando aí o computador quântico para a pesquisa científica que vai utilizar o processador que trabalha com o princípio da incerteza do Heisenberg, em que não vai ser mais 0 e 1 sistema binário, vai ser 0 e 1 junto. Então a aceleração do conhecimento humano vai ter um avanço simplesmente sensacional nos próximos tempos. Nós tivemos uma palestrante aqui, a doutora Rosângela Arne, que mencionou, eu vou repetir o que ela disse, que eu achei simplesmente, eu diria, estonteante. O computador quântico vai calcular em 5 minutos o que um computador convencional hoje leva 100 mil anos. Só para vocês terem ideia onde é que nós estamos chegando. Por isso que os espíritos que não se aprontaram, quando desencarnam, muitos não estão tendo renovado o seu alvará reencarnatório. Então, esse é o Walter que me ensinou isso aí. Aprendi com o Walter. Tem muitos espíritos que estão saindo e agora, isso estão vendo aí, o volume de mortes, e olha, a Malena fez uma palestra para nós lá, vai acelerar. Agora muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, gente, é hora de rever postura, né? E é chegada a hora do Espiritismo ser aceito como conhecimento humano. O Espiritismo que não é da casa espírita somente, o privilégio dos espíritas, é como forma de conhecer. Essa é a grande proposta do Espiritismo, questão 798. Uma forma de conhecer. Por que forma de conhecer? Porque trabalha as variáveis ocultas que a ciência não aceita. Com isso, o horizonte amplia. Muito. Muito. Mas aqui, nós falamos 4 conjuntos de lei, para estudar a natureza local e não local. Aqui nós estamos dizendo mundo material e mundo espiritual. Lembrando que nós temos o mundo material, que nós chamamos, eu chamo universo matéria, que não é único. Com certeza, desde Einstein, a lógica é ter multiversos, inúmeros. Por que Deus criaria o universo matéria, hein? Por que você acha que Ele fez? Qual é a utilidade do universo? Para nós, espíritos, virmos aqui fazer experiência. Veja a bondade de Deus, que como nós estamos muito atrasadinhos, então vamos num ambiente mais de energia, de frequência mais baixa, para vocês irem pegando o jeito e vamos avançando. Só tem uma saída, você tem que avançar, né? Então a 4ª é isto aqui, que está bombando agora. A teoria das cordas. Uns falam supercorda, outro supersimetria, é a mesma origem. Isso começou em 1919 com a teoria Kaluza-Klein. Esta teoria das cordas, aliada à física quântica, que está bombando e que vai nos mostrar muitas coisas que eu já vou dar alguma visão. E Kardec lembrou que a ciência não conhece o bastante, mas chegará lá se quiser caminhar com o espiritismo. Não é convidando o cientista para ser espírita, não é isso. Para que ele abra o horizonte. Eu, quando tive um diálogo com o Dr. Goswami, eu falei, Dr. Goswami, o senhor me perdoe, mas o senhor avançou uma barbaridade, é exemplo para todos nós. Mas dá uma lidinha no livro dos Espíritos, que o senhor vai avançar um pouco mais. Ele disse, sabe que eu vou fazer isso. Bom, não sei se fez a primeira oportunidade, eu vou cobrar dele, né? Então, gente, estes 4 instrumentos, principalmente a física quântica e o espiritismo, porque tem uma coisa básica, deixa eu cuidar o horário ali, uma coisa básica, os fatos espíritas, fenômenos espíritas e os eventos quânticos, ambos têm origem não local. Nós somos exemplo disso. Cada um de vocês é um espírito, nós estamos nos manifestando através desse corpo físico, não é verdade? E esse corpo físico, que nós sabemos que é uma pilha de átomos, basicamente, 7 a 8 quilhões de átomos. E eu vou mostrar depois para vocês, sabe qual é a última novidade? Primeiro, já existe professor holográfico.
Nós não precisamos de professor em todas as salas de aula. Você, num ponto, você transmite para onde você quiser e o professor dá aula para 100, 200, 300 salas. Fizeram essa experiência na Inglaterra agora. Esse é o novo mundo que está chegando, gente. Vamos acordar. E não é só holograma. Já fizeram holograma até da Rainha Elizabeth. E logo estão falando nosso. Acho que nem precisam fazer, porque... Será que o nosso corpo físico não é holográfico? Será que o nosso corpo físico não é fixo? Só que está numa agitação terrível. Terrível no bom sentido. Vocês já pensaram que nós somos um holograma do Espírito? E não é só isso. O universo também é. Estou conseguindo confundi-los? Está bem assim? Ótimo, beleza. A ciência humana é o conhecimento metodicamente acumulado. Isso é construto humano. Cada planeta faz a sua construção. A ciência é serviço do raciocínio, erguendo a escola do conhecimento. Na visão espírita é isso aí, serviço do raciocínio. Né? Por isso que o Espiritismo é nova ciência, que vem revelar através de provas irrecusáveis. Estão ouvindo bem lá atrás? Provas irrecusáveis a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Chegou a hora de nós compreendermos natureza pelo todo. Anaxágora de Clasômena já trabalhava o conceito de a parte, o todo e a totalidade. A totalidade hoje inclui o mundo espiritual também e os espíritos. Entenderam? Esta visão ampla do que nós somos. E a ciência e o espiritismo naturalmente se completam, um precisa um do outro, né? É importante essa conceituação, porque o espiritismo também depende da metodologia científica para fazer as coisas, não na base do achismo. Eu acho que é isso. Não, isso é achismo, não pode. Tem que ser raciocínio lógico, no mínimo. Uma nova ciência, em 1908, Leon Denis vem me falar isso aí. Uma nova ciência nova e restaurada. Não uma ciência de preconceito, de prática rotineira, método acanhado, envelhecido. Uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além. Naturalmente ele usou a palavra além, porque é em 1908. Além tem o sentido de mundo espiritual. As obras da doutrina espírita falam assim. Hoje alguns cientistas já estão avançando nesse sentido. Né? O nosso mestre maior aí, em termos científicos, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. E olha o que Masaru Emoto falou. Quando a natureza espírita encontra a ciência, coisas incríveis acontecem. É isso que nós estamos propondo na palestra de hoje. Encontrar a ciência com o espírito. O que a ciência nos mostra do que é espírito? E olha, aqui nós vamos tratar rapidamente da evolução do conhecimento. Aqui no cantinho eu peguei aqui uma colocação do Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria produção ou construção. Aí que nós temos que separar notícia de informação, conhecimento de informação também. Porque a gente vê até anúncio muitas vezes aí, aqui a gente transfere conhecimento. Ninguém transfere conhecimento. A gente disponibiliza informação. Cada um de nós vai ter o seu conhecimento pautado nas suas crenças verdadeiras e justificadas. Professor Branco, Mário, né? Entende? Então, esse construto é de cada um. Isso não invalida que nós trabalhemos um inconsciente coletivo, chamado noosfera, que nós acessamos via meditação, oração, silêncio, contemplação, êxtase. Silenciamente a gente tem acesso a informações maravilhosas. Então, o conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto. Aquilo que Descartes começou falando. Eu penso, logo existo. Então, o que eu conheço? Então, eu conheço a cadeira, eu conheço Deus, eu conheço o universo. Tudo é sujeito-objeto. Esse conceito, essa relação, não é mais dicotômica. O sujeito altera o objeto altera o sujeito, porque ele é, na realidade, um só.
Por que isso? Porque nós somos espíritos. Compreenderam? Jesus disse, vós sois deuses e nós não acreditamos. Os 3 primeiros pioneiros de paradigma. Nós todos temos que sugiro fazermos uma reflexão. O que é ser pioneiro de paradigma ou ser colono de paradigma? Pioneiro de paradigma é aquele que vai no horizonte físico ou do conhecimento fazendo mapa, registrando o que ele encontrou. O colono do paradigma é aquele que vem atrás com o mapa na mão, que é bem mais fácil, né? Quando eu falo dos maiores pioneiros de paradigma, eu estou falando de Moisés, Jesus e a doutrina espírita, o Consolador prometido. Isso é pioneirismo de paradigma, né? Isso não significa que não teve outros espíritos missionários. E aqui quando falo de espiritismo, eu não falo, Kardec não criou o espiritismo, ele organizou o espiritismo, que é um pouco diferente, né? Tem 100% de mérito, né? Mas ele deu sequência a uma série de construções. Esses espíritos missionários, eu estou imaginando que praticamente todos aqui são espíritas, né? Quando nós falamos espírito missionário, por favor, anotem questões 622, 575 e 576. Completam. Que são espíritos que vêm para ajudar nós a avançarmos, né? Aqueles eles tentam puxar, porque não vai, eles empurram. Mas não pode ficar parado. Se você fica parado, se contraria no verso, lá vem depressão. Claro, você saiu da frequência. Nós temos que estar agitados sempre, né? Eu acho até que a gente dormir à noite é um desperdício de tempo. A gente podia estar estudando, lendo, trabalhando, fazendo muita coisa, mas o físico não aguenta fazer o quê, né? Sim, mas não conte para ninguém por enquanto. Mas na realidade, sim, você tem razão. Quando a gente está dormindo, quando nós nos desprendemos, né, a gente tem mais informações do que qualquer outra coisa. Então, no construto humano do conhecimento, nós tivemos inicialmente, através dos primeiros filósofos, um momento teológico. Tudo era Deus, tudo era Deus. Começou com Sócrates, Platão, chegou na Igreja Católica de Agostinho, e essa sequência do espiritualismo, e que depois fechou, ou foi mais organizada, ou reorganizada por Helena Petrovna Blavatsky. Esse é o espiritualismo, que vem de Sócrates e Platão, né? Principalmente de Platão. Depois nós tivemos um momento lógico, que começou na Revolução Científica, com René Descartes. Ele começou, na realidade, com Aristóteles, que foi o filósofo mais racional. Andrônico de Rhodes deu sequência, e depois veio para a Igreja Católica através de Tomás de Aquino. Isso gerou a Revolução Científica, começando ali com Galileu, que balançou o coreto, Descartes, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, Bachelard. Aqui eu estou falando dos enciclopedistas e dos iluministas, que vieram para trabalhar contra os dogmas, usar mais a razão, o deísmo, né? Que ajudou. Houve excessos, houve, né? Mas isso levou a uma fé mais pensada e que redundou no espiritismo, na fé raciocinada. E, naturalmente, agora, o momento que nós estamos passando, a partir do ano de 1900, através da física quântica, o momento fenomenológico. Significa, assim, a relação entre o sujeito e o objeto não é mais dicotômica. O sujeito é objeto, o objeto é sujeito. Um altera o outro. Quem é o sujeito? Sempre. O espírito. Sempre. Encarnado não, o espírito, o que está no comando, né? E fenomenológico porque chegou a física quântica, que trabalha fortemente, que eu acho até, entendo até que o nome física quântica não está mais adequado. É física multidimensional. Ela não trabalha em uma dimensão só. Ela trabalha em inúmeras frequências não locais. Núcleo atômico. Abaixo de 10 menos 10, que é um Angstrom. Condensado Bose-Einstein, né? Então nós tivemos todos esses aqui que ajudaram o Planck para a radiação dos corpos negros.
Tivemos Heisenberg com o princípio da incerteza, Niels Bohr com o salto quântico, 1913, de Broglie com a dualidade de onda-partícula. Não são os únicos, tem muitos outros, mas só para ter ideia como esse movimento. E em 1928 nós tivemos essa fenomenologia do Edmundo Husserl. Depois Heidegger deu a sequência. É muito interessante que ela vem na mesma esteira da física quântica, em que ela trabalha a relação entre sujeito e objeto, que ele chamou de noese e noema. Noese é o pensamento, noema é objeto do pensamento. Sempre que eu penso, eu tenho que pensar em alguma coisa. Não existe nada, eu não consigo pensar sem pensar em alguma coisa. Se experimentaram pensar sobre o nada? O nada não existe, porque se existisse não seria nada, né? Então, tente pensar sobre o nada. Você vai, quando muito, escrever a palavra nada na frente, porque não há o que você imaginar que não tem alguma coisa ali. Podemos não ver, não enxergar, mas tem, né? Por isso que nós hoje podemos dizer, contrariando o Protágoras, o homem não é mais a medida de todas as coisas. Porque não podemos nos limitar mais a um corpo físico, um planeta, um sistema solar, uma galáxia, e até um universo. É muito pouco hoje. Nós temos que ter um olhar alongado, né? Tudo isso é uma descrição parcial da verdade. E se nós estamos buscando a verdade, que ela vai nos libertar, então nós temos que ter um olhar alongado, local e não local. Aquilo que eu falo da natureza. O Espírito de Verdade, no Livro dos Médiuns, faz essa orientação. Estudar e comparar e aprofundar. Não vos dissemos, sem cessar, que o conhecimento e a verdade têm seu preço? Quer dizer, sem esforço, você não constrói o conhecimento. Tem que se esforçar. Tem que ler, estudar, compreender e praticar. Por isso que nós podemos dizer que o homem não é só um corpo físico. Obviamente, ele tem um perispírito e tem um espírito. E Joana de Angelis lembra que todas as criaturas, nós somos multidimensionais. Por isso que quando nós dormimos, nós vamos para o mundo espiritual. Ou fazemos contato, né? Ficamos atados ainda via perispírito, mas somos multidimensionais. Hoje, nós vamos trabalhar só o espírito. Não vamos trabalhar a ideia de corpo físico. Por quê? Porque a próxima fronteira da ciência é a investigação do perispírito. Porque o espírito passou a ser uma hipótese científica válida. Quer dizer, é algo que a ciência tem que começar a estudar. Herculano Pires já lembrou, se há fenômenos espirituais, o espírito é acessível à pesquisa científica. Por isso que nós escrevemos um livro, né, Tristão? Na nossa casa se chama Dança das Energias. Já vendemos mais de 6.000 livros, escrito com mais de 30 médiuns, onde nós trabalhamos essa ideia. Né? Oi? Passou de 6.000. 6.000 já foi. 6.000 já foi. Estamos indo para 7.000, né? E olha, essas são afirmações minhas. O homem como homem é poeira das estrelas, átomo. Como o espírito é um ser imortal. Ninguém morre. Ninguém morre. Né? Embora a gente tenha alguma dúvida, né? Na hora de pôr o pé no estribo, a gente dá uma vacilada. Mas já passamos por isso tantas vezes, não se preocupar não. É o espírito que pensa, sente, ama e escolhe o que chamamos de realidade. Vocês acham que existe a tal da realidade? Isso aqui é real? A realidade não existe. Tudo isso aqui é holograma. O termo realidade, Leonardo Susskind propõe assim. A realidade não é um termo mais adequado. Chamar, dizer reproduzível, que tudo que nós vemos são posição de elétrons comandado por nós, espíritos, encarnados ou não. Entenderam? Por isso que a doutrina espírita diz lá na Gênesis, o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Lembrando que o homem também é um espírito, só que ele precisa da mão para trabalhar os átomos de mais baixa frequência. Compreenderam? Então o termo realidade hoje não é real. Aquela parede está em permanente movimento. Nosso corpo físico também, essas cadeiras, tudo são átomos. Eu costumo, em algumas palestras, hoje eu vou aproveitar a oportunidade, que eu acho que vai dar tempo ainda. Vocês acham que estão sentados na cadeira?
Quem sabe não responda, por favor. Né? Vocês já estão sentados na cadeira? Ninguém está sentado na cadeira. Entre a cadeira e o nosso corpo físico, existe uma nuvem de elétrons, chamado um angstrom, 10 menos 10. Então, nós todos estamos flutuando sobre a cadeira, porque os elétrons estão se rechaçando, são força negativa com negativa. Então, nós estamos flutuando sobre a cadeira. Ninguém está sentado na cadeira. Da mesma forma que ninguém pisa no chão, nós estamos flutuando sobre o chão. Entenderam? Veja como a gente tem que olhar com mais calma o que a gente realmente conhece, né? O Espiritismo vem aqui nos mostrar se apresenta para nós como uma verdadeira revelação, científica e divina ao mesmo tempo. Porque ela foi revelada pelos Espíritos. Kardec foi o ordenador, mas a revelação é pelos Espíritos. E científica ao mesmo tempo, porque nós é que temos que elaborar a ciência. Isso é responsabilidade dos espíritos que estão no planeta. Quantos espíritos tem aqui no planeta Terra? 7 milhões encarnados. 7 bilhões encarnados. Nós temos mais uns 30, 35 que estão aí alternando conosco, encarnados e encarnados, encarnados e encarnados. Nós estamos aqui hoje, amanhã, talvez até hoje à noite, a gente já parte para lá. Volta numa boa. Problema nenhum, faz parte. Chamou, chamado. Vamos lá. Né? Lá é muito melhor do que aqui. Eu tenho a convicção, dependendo das suas obras, né? Não é verdade? Por isso que nós nascemos como princípio inteligente. Fomos criados por Deus como princípio inteligente. Fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento. E o nosso trabalho usando o livre-arbítrio, construir essa evolução para chegarmos à condição de ser inteligente, que é o que nós somos hoje, seres inteligentes. Seja que graduação for, nós somos seres inteligentes. O espírito encarnado como fase hominal. No planeta Terra, isso começou ao redor de 250 mil anos atrás, através do Homo sapiens, Homo neanderthalis, como que era, né? O progresso moral é consequência do intelectual. Nós, como espíritos, precisamos fazer primeiro a parte intelectual e depois o moral é decorrente. Mas encontramos no planeta, sim, isso é verdade, inúmeros espíritos que fizeram um desenvolvimento intelectual maravilhoso, mas a parte moral ainda não chegou. E vão ter que fazer, por bem ou por mal. Isso não é só no Brasil, vale para o planeta todo, né? Por isso, nós que nascemos simples e ignorantes, o que nós buscamos? A certeza, a verdade, porque a verdade vai nos libertar. Mas como nós fazemos isso? Porque no meio nós ficamos na dúvida. Esta metodologia, tem professores aqui? Professor? Não tem? Gaston de Bachelard. A verdade por aproximação do sujeito com o objeto. Eu vou extraindo o falso do verdadeiro e vou me aproximando da verdade. Esta metodologia que o Espírito faz a cada encarnação e no mundo espiritual. Lembrando que no Livro dos Espíritos, questão 898, fala uma coisa, me incentiva muito. Que quando voltar ao mundo espiritual, eu vou ver se é verdade, né? Vamos comprovar. O espírito, enquanto está aqui, se estudar ciência, ele avançará em horas o que levaria séculos no mundo espiritual. Porque a compreensão se eleva, né? Se avança muito, né? Então vejam bem, nós fomos criados simples e ignorantes, como princípio espiritual. Evoluímos para ser inteligente do universo. Nesta sequência, o mineral é atração, comandado por os espíritos também. Mas nós já fomos vegetal, para aprendermos a respirar, a reproduzir de forma não sexuada, de forma distante. O animal é extinto, já não temos o livre-arbítrio, mas começamos a aprender o movimento, a reprodução sexuada, etc. O homem é a razão e o anjo é a divindade, que seria a nossa próxima fase, que vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Não temos saída. Chegaremos à condição de espíritos puros de qualquer jeito.
Por isso que nós vamos falar rapidamente agora, estamos com tempo ainda, teoria do átomo primordial ou ovo cósmico. A teoria do Big Bang é um nome falso. Isso foi um apelido dado, porque na realidade nem existiu o Big, nem existiu o Bang. Isso é conversa fiada. Esse Fred Hoyle detestava a teoria, um grande cientista, mas não aceitou de jeito nenhum. E o Lemaitre estava certo. Até hoje se comprovou. Jorge Lemaitre, um padre jesuíta que era normal. Quando ele apresentou a teoria, o Papa da época era Pio XII. Pio XII saiu alardeando para todo mundo, diz, olha, agora sim essa teoria está certíssima, porque até que enfim provaram que Deus criou o universo. Lemaitre foi conversar com o Papa e disse, Papa, o senhor está certo, mas segura aí. Porque a teoria já está sendo questionada, aí você vem falar que Deus criou, piora tudo. Então deixa que as coisas vão indo, que é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Né? Deus criou o universo. Mas como? Essa está na hora de responder agora. Né? Por isso que eu fiz essa afirmação no meu livro e defendo ela. O universo infinito somente é para nós. Porque no microcosmo do universo matéria, fora do espaço-tempo, há um outro mundo. Este sim infinito de verdade. Esse mundo interpenetra o nosso, com ele se confunde, composto pela mesma energia. Que matéria a gente usa porque está no vocabulário, mas na realidade é energia de baixa frequência, mas em outra dimensão. O mundo espiritual, o mundo dos espíritos. O nosso mundo, a nossa casa, a nossa legítima casa. Este aqui é o universo mapeado pela NASA, brilhantemente, com um detalhe. Fez esse mapeamento através da estação da WIMAP, que está entre o planeta Terra e o Sol, e a cada 6 meses ela tira imagens. Chegaram até o vácuo quântico, lá no comecinho, né? Muito bom trabalho. Só que tem um detalhe. Desse universo a gente conhece só 5%. 95% a gente não sabe. Nós, espíritas, sabemos. Mas o universo, hoje, aceito já por inúmeros cientistas, é o universo holográfico. É uma projeção de algo realmente que existe de verdade, e nós temos uma projeção temporal que está se manifestando para todos nós como holograma. São elétrons posicionados. Por isso que André Luiz diz, olha, antes do átomo de hidrogênio, que é o primeiro átomo do universo, o átomo base do universo, tem frequências aquém do hidrogênio. Ou seja, quando André Luiz fala isso, o que ele nos diz? Que o mundo espiritual é feito de átomos também. Veja que o átomo vai nos levar à verdade mais plena ou mais completa, mas dentro da busca de cada um, né? Esta teoria do Big Bang já está alicerçada nessa radiação cósmica do fundo, que mostra que ela é verdadeira. Mas como nós não sabemos o início, ainda ela é uma teoria. Ela não tem, é científico? Não. Tem tudo para ser, mas por enquanto ainda é uma teoria, né? Por isso que eu vou mostrar para vocês rapidamente, mais didático talvez. Esse nosso universo, abaixo do espaço-tempo, é esse universo local, que é temporal. Lemaitre defendeu isso. A vida do universo, hoje os cálculos matemáticos apontam para um teto de mais ou menos 35 a 36 bilhões de anos, dos quais praticamente 14 já se foram. Depois ele vai refluir, o Big Crunch, né? Este universo matéria, segundo a doutora Marlene Nobre, seus guias espirituais, forma que, no máximo, esse universo matéria nosso, o que nós vemos representa 12% daquilo que na realidade existe. Nós temos só uma fatia da verdade. Nem a luz nós enxergamos, a espectrometria só enxergamos as cores do arco-íris. Sendo que no mundo espiritual existem cores das mais variadas e mais altíssima frequência, né? E Kardec já lembrou no livro dos Espíritos, o universo é uma infinidade de mundos que vemos e aqueles que não vemos. Quer dizer, nós tem mais coisas, existe mais coisas que nós não vemos do que vemos, né? Este é o mundo espiritual. Que a colônia nosso solar é uma das colônias não a mais desenvolvida, mas é que é mais próxima de nós, assim, em termos de conhecimento.
que está Pires defende assim, um outro mundo que interpenetra o nosso e com ele se confunde, não um local fora do espaço-tempo. Está indo tudo bem? Está um pouquinho cansativo? Ninguém dormiu aí atrás? Está tudo bem aí? Tem um nenenzinho lá que dormiu, mas tem todo o direito do mundo, né? Por isso, na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Mas aonde que é a casa do nosso Pai? Nós temos uma casa material e uma casa espiritual. Então, quando Jesus falou isso, ele falou no sentido mais amplo. Agora, nós estamos aqui no 12%. Convivemos com outros irmãos no universo, né? Como que nós reconhecemos aqui? Quem são esses aqui? Não, como nós chamamos? Normalmente a gente diz extraterrestre, né? Isso é um nome altamente preconceituoso. Altamente preconceituoso. Se isso aqui é extraterrestre, nós somos extramarcianos, então. Veja bem, nós ainda estamos trabalhando Ptolomeu. O centro do universo somos nós, os humanos no planeta Terra. Não é verdade. Nós somos seres universais, como o nosso irmão de Marte, de Júpiter, de qualquer planeta, também são espíritos. Mais evoluídos, menos evoluídos, mas são irmãos. Né? Por isso que irmãos universais, eu acho que fica menos preconceituoso, né? Por isso que a doutrina espírita nos leva a algumas reflexões bem interessantes, que Deus não age diretamente sobre a matéria, age indiretamente. Isso sim. Até porque André Luiz e o Atos dos Apóstolos diz: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso é de uma profundidade, gente. Em Deus nos movemos, existimos, nos movemos e existimos, né? Então, veja bem, quem coordena a matéria, que nós chamamos a energia do universo, são os espíritos mais evoluídos. Jesus é um deles. Mas nós também participamos. E Deus não se comunica com os homens, senão através desses espíritos puros, que Jesus é um deles. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece, isso deixa muito claro. Quando nós oramos para Deus, e devemos fazer isso, Deus nos atende através de espíritos que podem chegar até nós. Não é verdade? E Anaxágoras de Clasômena, no que se refere ao universo, ele já disse que o universo se constitui pela ação da inteligência sobre a matéria. O nous e ele. O espírito exercendo uma inteligência sobre a matéria, mantendo o universo ordem, que nós também fazemos. Lembre-se o que eu disse ali atrás? É o espírito que pensa, sente, ama e escolhe o que chamamos de realidade. Se você pegar tudo que está ao teu redor, é a cor do teu pensamento que está fluindo. Pensamentos negativos, cores de baixa frequência. Pensamentos positivos, cores de alta frequência. Nós não vamos trabalhar o corpo físico hoje, mas em outra oportunidade nós podemos conversar com vocês sobre a conversão de energia eletromagnética e eletroquímica, que faz através das sinapses. Para nós entendermos como a emoção afeta nós. O câncer, boa parte, tem origem nos nossos pensamentos, tirando as relações externas, né? Repetindo ali, não vamos esquecer, olha aqui a colocação de André Luiz. Eu costumo dizer, André Luiz é porreta, né? Meu Deus do céu, quanto ensinamento, né? Toda matéria e energia tornada é visível, e toda energia originalmente é força divina. É aquilo que eu falei, em Deus nos movemos e existimos. Por isso que é assim que funciona. O mundo espiritual e o mundo material seriam constituídos do mesmo elemento, o fluido cósmico universal, que se manifesta primeiramente em dimensões superiores, de altíssima frequência e curtíssimo comprimento de onda. Isto aqui é ainda do nosso planeta. No mundo espiritual isso é mais alta frequência ainda. Por isso que nós não enxergamos, porque está acima da velocidade da luz, né? Aí o que acontece? Esse fluido
Esse fluido se gradua em dimensões diferentes, formando os planos vibracionais etéreos, não locais, até chegar nas dimensões do espaço-tempo, que forma e se condensa e forma o universo visível. Ali tive um pequeno problema de redação, mas é isso aí. Até chegar às dimensões do espaço-tempo, ambiente que se condensa e forma o universo visível. Tudo que nós temos é fluido cósmico universal, o hálito divino, que criou o mundo espiritual e o mundo material juntos. Sendo que não podemos esquecer, o mundo espiritual é o único, legítimo e eterno. O mundo material poderia existir, não existir, deixar de existir, sem alterar a essência do mundo espiritual. A própria teoria do Big Bang fala, o universo é fechado e é temporal. Vai chegar um momento em que ele vai refluir, deixa de existir. Esta é a formatação. Depois, outros universos se formam e continuam, né? Porque Deus continua criando espíritos, né? Essa ideia desse universo, David Bohm, que eu acho que quem estuda um pouquinho de ciência conhece bem, a ideia do universo, atual do universo, pode representar algum estágio de um universo maior, um universo de luz. Até onde podemos perceber esse universo de luz é eterno. A certa altura, algum desses raios luminosos se juntaram e produziram uma grande explosão, o Big Bang, que desencadeou o nosso universo, que terá um fim. Esse é um cientista mais respeitado que nós tivemos aqui, né? Mas, mais recente, aí no mês de abril, Steve Hawking também, num artigo póstumo feito com um aluno dele, falou, descrevem a realidade na qual o nosso universo observável teria derivado de um universo maior e não observável. Está dizendo que a doutrina espírita fala isso há 150 anos. O conhecimento está aí, gente. Não é para dizer, mas o espiritismo então é melhor. Não. É conhecimento, gente. Que é para espírita e não espírita. Isso não tem a menor importância. Os espíritas que estudam na casa espírita, ótimo. Ótimo. Para que nós estudamos? É só para evoluir, é para servir o próximo. Caridade. Né? Ficou compreensível isso aí? Agora aqui que eu pediria que vocês dessem a maior atenção para isso. Isso caiu nas minhas mãos, que eu não sabia que existia essa informação. De 1938. Veja o que diz aqui. Quando fala disto, é verdadeiro, é correto considerar-se espírito e matéria como estado diverso de uma mesma substância imutável. Veja o que Emmanuel está falando. Chegando dessa forma a estabelecer uma unidade substancial do universo. Dentro desse monismo físico e psíquico, faz preciso considerar a matéria como estado negativo, seriam os elétrons, e o espírito como estado positivo dessa substância. O que Emmanuel está dizendo aí, quando ele fala monismo, significa algo que tem a mesma origem. A mesma origem, Deus. Isso é de uma profundidade, isso aqui, que eu quando peguei o livro, digo, deixa eu confirmar. Eu digo, meu Deus, a gente vivendo e aprendendo, cada dia descobrindo coisas maravilhosas, né? Por isso, que diz que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, André Luiz mais uma vez, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram constelações, sóis, mundos e seres como um peixe no oceano. Por exemplo, vamos pegar o nosso corpo físico. A alimentação, como é que nós mantemos a energia do nosso corpo físico? Alimento. Só? Não vou dizer. Os espertinhos estão tudo aqui na frente. Os sabidão, sabidona no caso, né? Na realidade é assim. O alimento físico supre de energia o corpo físico somente 10%. Que são de extrema importância, sim. Quando estamos aqui, precisa de um alimento físico de qualidade. 20% o que é? Respiração. E como nós respiramos mal?
E 70% o que seria? Deus, através do fluido cósmico universal. Não é bonito isso? Deus está presente em nós de todo jeito. De todo jeito, né? Eu estou insistindo um pouquinho porque é muito importante. O fluido cósmico universal é a base mantenedora de todas as associações do cosmos. Inumeráveis do cosmos, que conhecemos o elétron como sendo um corpúsculo base das organizações e oscilações da matéria. Interpretamos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Porque a matéria, ou a energia do mundo material e do mundo espiritual, é a mesma energia, só muda a frequência. Só muda a frequência. A frequência do universo matéria é mais densa, mais baixa a frequência, né? Por isso que Einstein colocou uma frase muito interessante quando ele tratou de massa e energia. Ele disse assim: estivemos completamente equivocados com aquilo que chamamos de matéria. É a energia que baixou a sua frequência até se tornar perceptível aos nossos sentidos. Fluido cósmico universal. E Einstein também teve uma resposta brilhante. Uma, não, muitas, mas essa eu achei de extrema inteligência. Ele disse assim, quando perguntaram, mas Einstein, o que é a luz, que foi a especialidade dele, que ganhou o Nobel de fótons, né? Em 1921, do estudo de 1905, a luz é a sombra de Deus. Veja que resposta, gente. Que resposta. Por isso que ele disse, assim, bom, ainda não, ele vai dizer mais na frente. Trazendo para um diagrama, para ficar mais compreensível. Deus criou os mundos material, princípio material, e o mundo espiritual, princípio espiritual, os seres espirituais, desculpe, como verdades axiomáticas. Axiomática é aquilo que não precisa de comprovação. Ela existe por si só. Eu não posso negar que eu existo. E nem posso negar que eu sou um espírito, não tenho como. Hoje nós não podemos nem negar Deus. Fazendo um parênteses, existe uma prova científica da existência de Deus? Existe, sim. Questão número 4 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, mas qual é a prova da existência de Deus? Os Espíritos responderam, use a ciência de vocês, o nexo causal, que é a de Aristóteles, científico. Todo efeito tem que ter uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Todos os efeitos cuja origem não é o homem, lá está Deus. Que é prova maior que essa? O homem criou o rio, criou o universo, criou a árvore. Ele pode fazer um replantio, tudo bem. Mas Deus está presente em tudo. Deus criou o nosso corpo físico. Como é que eu posso negar Deus e dizer, Deus me deu esse corpo físico? Me emprestou, aliás, né? Provisoriamente. Né? Então, vejam bem, voltando aqui, verdade axiomática. Então nós temos aqui, nesse diagrama, Deus, através do fluido cósmico universal, criou o princípio inteligente, o espiritual, e o princípio material. Daqui evoluiu para o espírito, né, que é o ser inteligente, que é força positiva, e o princípio material, que é a matéria, que é a energia de alta frequência e baixa frequência, que é negativa. Por isso que o espírito precisa da matéria para exercer sua inteligência, não é isso? É isso que nós vamos falar agora. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, o poder do Espírito eterno é o poder do Espírito eterno, alavanca diretores de prótons, nêutrons, elétrons, na estrada infinita da vida. Vida que entende-se, vida material e espiritual. Que como existem átomos no mundo espiritual, existem elétrons também. E que nós formatamos pelo nosso pensamento. Quando estamos aqui, podemos formatar pela mão aquilo que é energia mais densa, mais baixa frequência. Então, tudo tem origem em Deus. André Luiz hoje é apaixonante. Nós levamos 2 anos estudando a evolução dos mundos, mas estudando não é ler. E ler é uma coisa, é interpretar e tirar conclusões. Não se consegue tudo porque é muito complexo. É preciso a união do espírito, que é positivo, com a matéria, que é negativa, para que a inteligência se manifeste na matéria.
Por isso que o nosso corpo é uma vestimenta que apodrece. Átomos que se desfazem. Porque o que a gente, quando somos sepultados, a gente diz que o corpo apodrece. Não, não apodrece. Os átomos se desfazem e vão ser outra coisa. O universo todo é química pura. Tudo são átomos, agregação atômica, partindo do átomo base do universo, que é... Por isso que a alma é direção e o corpo é obediência. Você, espírito, está no comando. Então, estou finalizando já. Por isso que nós não devemos brincar com Deus, porque Ele não joga dados com o universo. É muito séria a coisa, né? Essa frase é de Einstein, que ele disse, olha, Deus não joga dados com o universo. Niels Bohr foi lá e disse, olha, Einstein, nunca diga a Deus o que ele deve fazer. Mas Einstein estava certo. Nada é assim solto. As coisas são ordenadas, né? Para finalizar, é o último slide, eu gostaria de deixar com vocês uma inferência lógica final. O que é uma inferência lógica? Tudo isso que nós conversamos nos leva a um raciocínio. O que eu encontro pela frente? Que dedução eu trago disso? Eu fiz a minha inferência lógica, entrego para vocês. Vocês poderão concordar, discordar, alterar, fazer o que vocês bem entenderem. Mas é a inferência que eu consegui chegar e que me parece coerente. Deus criou o mundo espiritual, o mundo material, através do seu hálito divino, o fluido cósmico universal. Ambos se comportando como ondas de possibilidades. Aqui entra a física quântica. Cabendo a todos nós, espíritos, encarnados ou não, manifestá-lo como partículas, como co-criadores que somos. Nós criamos tudo ao nosso redor pelo nosso pensamento e pela vontade, pautado em nossos sentimentos. É isso que somos, espíritos imortais. Muito obrigado.